Uma história da aviação naval contada pelo contra-almirante Frederico. O almirante Carlos Frederico Vasconcelos da Silva é um dos pioneiros da aviação naval. Tendo ingressado no Colégio Naval em 1952, tem, como principais marcos de sua carreira, o fato de ter sido o primeiro comandante do primeiro Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque, do Esquadrão HA, ter sido comandante da Força Aeronaval no período de 1989 a 1991 e ainda ter sido diretor de Aeronáutica da Marinha. Almirante Frederico, muito obrigado por nos receber e pela oportunidade de partilhar a experiência que o senhor acumulou ao longo de toda a carreira, tanto na aviação naval, como mais especificamente no comando do Esquadrão HA, da Força Aeronaval e como diretor de Aeronáutica da Marinha. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando de deixar transbordar um pouco de tudo que eu vivi pela Marinha, especialmente na aviação naval, que sempre foi o que eu quis fazer. Uma excelente comissão o tempo todo, tem seus momentos difíceis, mas os momentos bons, os momentos de amizade e os momentos operativos todos são o suficiente para equilibrar e até tirar os inconvenientes que todos nós enfrentamos pela vida. Foi muito bom. E iniciando, almirante, a nossa conversa, gostaria de saber do senhor como foi a motivação, o que o levou a se tornar um aviador naval. Eu, desde guri, meu pai serviu em Angra dos Reis, ainda na antiga escola de aprendizes marinheiros, e eu tive a oportunidade de ainda ver, eu tenho uma leve lembrança dos aviões da antiga aviação naval, hidroaviões posando ali na Enseada Batista das Neves. E depois também, porque nós, na minha geração, viveu muito tudo que se viu na Segunda Guerra Mundial, principalmente a parte de mar, as grandes batalhas aeronavais, e aquilo era emocionante e me impressionou bastante. E eu que já gostava de mar, passei a gostar mais ainda de mar com a aviação naval em cima. Foi isso que realmente me levou a entrar para a Marinha e aguardar a oportunidade de entrar para a aviação naval, ao invés de ser simplesmente, eu poderia ter ido para a Força Aérea ou aviação civil. Mas a Marinha me mostrou esse caminho diferente que eu não me arrependo. O senhor, ao longo da carreira, teve a oportunidade de participar da criação e de ter sido o primeiro comandante do primeiro esquadrão de helicópteros de esclarecimento e ataque, o Esquadrão HA. Além disso, participou da avaliação operacional dos primeiros LINs. O que o senhor pode nos contar sobre esse período da carreira do senhor como aviador naval? Olha, esse período foi excelente para mim, me trouxe uma experiência muito grande. Eu tive a oportunidade de voar o que era o último tipo de aeronave em termos de excelência e de adiantamento de equipamentos e de operatividade. E era, no caso, o Lynx. Agora, evidentemente, passei por algumas situações difíceis, porque o Lynx era uma aeronave quase que experimental, ainda não estava totalmente aprovada. Nós tivemos vários problemas, todos eles contornáveis, mas que nos davam belas dores de cabeça. Então, eu até dizia que o Lynx é uma aeronave emocionante de se voar, porque toda hora você tem uma surpresa. E a turma achava graça, mas é verdade, e graças a Deus ele se comportou bem, sempre respondeu
a nossa força de vontade de dominá-lo e fazê-lo trabalhar para nós, e não nós para ele. Foi uma excelente condição, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na criação do esquadrão, desde o hangar até a operatividade, o estado operacional dele de embarque, pouso a bordo, pouso noturno, voos, missões noturnas, etc. Então, me sinto plenamente recompensado sobre essa parte. Com a criação, Almirante, do Esquadrão HA, nós temos esses registros até hoje constando no livro de estabelecimento do Esquadrão. O que o senhor observou como os principais avanços que a Marinha teve em termos de sua operação antes e após os links, antes e após a criação do Esquadrão HA? Quando o Esquadrão HA foi criado, ele foi criado visando uma fase nova da Marinha. A Marinha vinha desde a Segunda Guerra Mundial até essa época das fragatas. Os navios novos da Marinha eram velhos contra-torpedeiros da Marinha Americana. Então não ofereciam nem para a Marinha, nem para nós, a oportunidade de desenvolver o máximo de operatividade com eles. Com a entrada das fragatas como navios de primeira linha da Marinha, realmente foi uma mudança muito grande entre os velhos contra-torpedeiros e as fragatas. E as fragatas, com a sua capacidade de alojar e operar com links, isso foi um salto grande, né, que a Marinha deu em termos de mar e de ar. Juntamos as duas grandes novidades, que era a fragata, um navio novo, e o nosso Lynx, que também era uma aeronave espetacular. Eu, quando na Inglaterra, nos primeiros voos que eu fiz durante o período de avaliação, inclusive tive a oportunidade de fazer, não eu, mas evidentemente o piloto de prova, de fazer um looping com o Lynx. Então era emocionante fazer um looping, e ele virou-se para mim e disse: comandante, não faça isso com o seu Lynx, porque este Lynx aqui não tem a série de equipamentos que a sua aeronave vai ter, que vai desbalancear. Se eu fizer um looping, vai ser uma situação muito ruim. Vai ter que fazer manutenção depois do voo grande. Isso se não acontecer alguma coisa pior. Isso foi a recomendação dele. Mas ele fez 3 loopings comigo no Lynx, que estava fazendo os voos de prova, né? Eu voei com ele na versão naval, que era para a Marinha Inglesa, e na versão militar, que era para o Exército e Força Aérea, que era com esqui, em vez de ter trem de pouso como o nosso Lynx. E é isso. Foi o que mais me impressionou, e ele me trouxe uma dose muito grande de satisfação, porque no cômputo geral tudo deu certo. Apesar da luta, a luta não foi uma luta em glória, foi uma luta que acabou bem. Almirante, o senhor participou ainda do desenvolvimento da introdução do helicóptero da Marinha Portuguesa, por um convite da própria Marinha Portuguesa. E também houve a elaboração de um expediente para a reativação da asa fixa na Marinha no período em que estávamos restritos somente à asa rotativa. O que o senhor poderia nos contar acerca desses 2 episódios? Bom, eu, quando fui recém-promovido a contra-almirante,
recebi em seguida uma designação do gabinete do ministro para atender a uma solicitação da Marinha Portuguesa que estavam programando a reativação da aviação naval deles, mais especificamente, a asa rotativa, porque eles adquiriram navios novos na Alemanha, fragatas, e essas fragatas portariam aeronaves de asa rotativa, e eles estavam estudando a aquisição do Lynx. E aí eu passei praticamente uma semana historiando tudo que nos aconteceu para que não acontecesse com ele, dando as orientações que nós tivemos que tomar aqui para minorar os problemas dele. Então, já dei isso de mão beijada para eles e acho que eles ficaram muito satisfeitos com o que eu transmiti a eles. E depois eu também nunca me conformei, apesar de sempre ter sido piloto de asa rotativa por opção. Na minha época, eu poderia ter optado por asa fixa também, mas não. Eu me dirigi para asa rotativa o tempo todo. E a asa rotativa era para nós, na hora que eu peguei embarquei vamos dizer, na aviação naval, era possível tanto quanto a asa fixa. Aí a Marinha também queria, nessa época, ter a sua asa fixa, mas havia uma luta muito grande entre a opinião da FAB e a opinião da Marinha sobre esse problema. Enquanto isso, nós não podíamos ter aviação de asa fixa. Então, mas nós nunca abrimos mão de tê-la. E com isso, eu passei a ter também, durante a minha vida de aviação, alguns contatos com o CTA e com a Embraer. Desses contatos com a Embraer surgiu uma certa amizade e facilidade de conversas sobre o problema da Marinha, da asa fixa. E depois de algum tempo, o então presidente da empresa e mais alguns companheiros que eu tinha na Embraer, especialmente um oficial de Marinha, aviador, que ao sair da Marinha foi trabalhar na Embraer e resolveu nos dar uma oportunidade maior junto à direção da Embraer de entrevistas, de conversação sobre esse assunto. E daí surgiu, com a boa vontade do então presidente, nos preparou um programa de venda de aeronaves da Embraer para treinamento de asa fixa, seria o Tucano, que é um excelente avião. A primeira fase seria uma entrega em 3 meses. Se a gente fizesse o contrato, eles colocariam 6 aeronaves Tucanos à nossa disposição para entrega, com uma programação muito boa de apoio logístico, e, enfim, um ano inteiro de apoio mecânico e tudo que tivesse acontecido com as aeronaves, eles tinham quase que como um seguro dentro desse contrato. Então, foi uma oportunidade muito boa e o preço era um preço que, na época, eu comparei o preço dessas 6 aeronaves com esse contrato, que era muito favorável, era semelhante ao custo de um
Super Puma. Então, eu resolvi fazer um expediente bem calçado e com todos os dados possíveis, mostrando, inclusive, uma minuta de contrato, se fosse o caso da Marinha aceitar, já com todas as condições que eles se propunham a cobrir. Então, foi uma situação excelente para a Marinha adquirir isso. A gente só não poderia fazer muita marola, porque a Força Aérea poderia criar problemas para nós. Então, com isso, eu preparei esse expediente sobre a aquisição dessas aeronaves e visando também que um belo dia, que eu já achava que estava próximo, nós teríamos a asa fixa. E tendo a asa fixa de aeronaves que pudessem operar no ANAEL, nós tínhamos que ter já uma base de pilotos de asa fixa preparada que transpusesse o degrau do Tucano para a aeronave que a Marinha comprasse com mais facilidade. E, enfim, isso aí eu encaminhei para quem de direito, que era a Diretoria Geral do Material da Marinha, e nessa época eu perdi o segmento do acompanhamento do que aconteceu, porque eu fui para fora da Marinha, a Marinha agradeceu meus serviços prestados e eu passei para a reserva na época. Tudo bem, isso todos nós temos que estar preparados para esse momento. Eu não esperava, mas aceitei porque a vida é assim. E saí, perdi o acompanhamento da situação, mas tempos depois, um oficial amigo meu, que servia no EMA em Brasília, me telefonou e disse: Almirante, descobri aquele expediente que o senhor mandou para o material mandou aqui para o EMA e está engavetado até hoje. Então a Marinha não queria, de fato, fazer força nem criar problema. E nós perdemos uma grande oportunidade, porque pouco depois, não muito depois, a Marinha resolveu, na gestão do ministro Mauro César, a aquisição das aeronaves A4. E nós voltamos a ter a asa fixa, porque foi observado que eram aviões para operação embarcada. Essa foi a situação. Eu lamento eu acho que a Marinha perdeu uma grande oportunidade de ter a sua formação dos oficiais, que seria feita nos Tucanos, na parte de asa fixa, a parte primária, toda financiada por esse contrato. Seria ótimo, mas não consegui transpor essa barreira. O senhor foi o primeiro comandante do Esquadrão HA, o senhor participou do recebimento das primeiras aeronaves Bell Jet Ranger, o senhor foi comandante da Força Aeronaval, o senhor ainda teve a oportunidade de receber também as aeronaves SH-3 e foi diretor de aeronáutica da Marinha. Em todas essas funções, todos esses cargos que o senhor desempenhou, o que o senhor identifica como essencial em termos de valores para um líder, tanto militar como um líder naval, um líder na aviação naval? Em primeiro lugar, o militar, no nosso caso, o oficial de Marinha e especificamente o aviador, ele tem que ter um preparo muito bom, tem que se dedicar muito à sua profissão e, às vezes, até com pequenos prejuízos na vida particular, porque nós estávamos sujeitos a movimentações bruscas
sem tempo de dar um equilíbrio na situação antes de atender aquela ordem, vamos dizer assim. Mas eu sempre achei que o certo era você estar sempre obedecendo às marcas e nos comandos fazer com que essas marcas fossem obedecidas. Isso é muito importante. Não adianta ser inteligente, ser profissionalmente bem preparado e não ter o gabarito de comando. Comando é uma coisa muito importante na vida militar. E, bem ou mal, acho que eu me saí bem. Comandei, nunca tive problemas no meu comando e até meus elogios estão aí para certificar o que eu estou dizendo, confirmar. Ao longo dessa longa e brilhante carreira, Almirante, de que talvez o senhor sinta mais saudade hoje e como foram os desafios de conciliar, como o senhor bem mencionou, a vida profissional com a vida pessoal em tantos momentos? Olha, você tem que, dentro da sua família, vamos ver, eu vi isso porque meu pai era militar, e nós éramos 5 irmãos, e nós tínhamos que aceitar uma série de imposições. Por exemplo, você é transferido fora de sede, tem que aceitar, isso é uma coisa natural. Nós sabemos desde o início que você pode ir para... Meu pai foi para Mato Grosso, por exemplo, e lá eu conheci um navio que ele comandou, que é o Monitor Parnaíba. Meu pai já morreu com 90 anos há um bom tempo, e o Parnaíba está vivo lá em Mato Grosso, já opera até com helicóptero. Então são coisas que a gente vai se adaptando, e a família não pode ser intransigente, porque quem se casa tem que ter uma certa dose de compreensão do casal pelos problemas da profissão do outro. Isso é assim, é natural. E eu encaro que eu nunca tive problemas desse tipo, mas eu vi isso acontecendo em algumas ocasiões, a intransigência que às vezes ocorria entre problemas de um casal, que até às vezes se desfazia por causa de certas coisas que a vida militar nos impõe e que a gente tem que aceitar como normal, vamos dizer assim. Então, eu sempre aceitei as minhas comissões e as condições. Passei bons pedaços em São Pedro da Aldeia, na época da macega mesmo, porque era macega com cobra, só faltava jacaré lá, mas era algo parecido. Enfim, mas foi bom. A gente criou um ambiente muito bom dentro da aviação sobre esse aspecto, e isso me manteve vivo até eu sair da Marinha e satisfeito. O senhor se voluntariou para a aviação. Na verdade, os estudos e a preparação do senhor se iniciou ainda aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, e posteriormente o senhor foi para a nossa Macega. Nós nos concentramos no antigo CIAM, que era na Avenida Brasil, onde hoje é a Casa do Marinheiro. Aquelas instalações eram lá. Nós tivemos toda a parte teórica, e enquanto isso estava se desenvolvendo todos esses problemas de vai, não vai, asa fixa, mas de repente houve um acidente aeronáutico na área, perto do Galeão, que era um avião de treinamento da FAB, que quase que se chocou com uma aeronave civil. Com isso,
a FAB mandou suspender todos os voos de instrução na área, porque aquele voo que poderia ter sido causado um acidente funesto era um voo de instrução. E ali na Avenida Brasil, além do CIAM, tínhamos o Aeroclube do Brasil, em frente ao Instituto Oswaldo Cruz. Também foi fechado e teve que se mudar, se não me engano, para Nova Iguaçu ou coisa parecida. Saiu dali. E o CIAM teve que ir a toque de caixa ir para São Pedro da Aldeia, quando São Pedro da Aldeia não era base, não era nada, era uma base em construção. Então foi o CIAM sozinho para lá. Então, na verdade, quem foi para lá não foi a base, foi o CIAM. E nós, terminada as nossas lutas por aqui e tal, começamos a ir para São Pedro aos poucos, na medida em que a base foi podendo nos receber para fazer um curso de aviação, e aí fomos ficando lá. As condições foram melhoradas, né? E, enfim, recebemos aeronaves novas. E assim foi o início da vida lá. E realmente era uma macega, por isso que ganhou até hoje esse apelido de macega, que é uma chamada até que a gente usa em comunicação. A macega querida. Mas foi bom. Nós aprendemos muito. Nós fizemos, durante esse curso, a Marinha não tinha o que fazer conosco, porque não tinha aeronave para voar, não tinha instrutor. Então nós fomos no centro de instrução do Corpo de Fuzileiros Navais em Governador, para a companhia Recon de paraquedistas. Ficamos lá 2 meses com os paraquedistas, fazendo exercício e treino de salto. Fomos para Marechal Hermes, lá para a Brigada Aerotransportada para fazer os saltos de torre. Enfim, a Marinha foi nos dando outras atividades, inclusive curso de aerofotogrametria no Exército, que tinha uma escola lá no Realengo. Nós fomos para lá, fizemos um curso de 2 semanas por aí, ou 2 ou 3 talvez. Enfim, fomos matando o tempo com outras coisas, outras atividades, para não ficar. Nós chegamos até a ser redistribuídos, numa certa época, por algumas unidades, para prestar algum serviço enquanto aguardávamos a luz verde para poder ir para São Pedro. Então foi um período bem cheio de pequenos obstáculos que a gente ia saltando e ficando. Então fomos para São Pedro nessas condições. Começando aqui, na Avenida Brasil, e terminando lá em São Pedro. E, Almirante, o senhor participou da história, presenciou ainda a história do hino da aviação naval. O que o senhor pode nos contar sobre esses primórdios do hino que nós mantemos até os dias de hoje? O hino da aviação naval foi decorrente de uma série de coisas que aconteceram em São Pedro, que me levaram a tentar dar uma injeção de ânimo no psicossocial da área. As famílias estavam entristecidas, tinha acabado de haver um acidente grande com o SH-3, tinha falecido 2 sargentos a bordo de Minas, era essa operação. E como esse ambiente estava assim, um ambiente entristecido, eu comecei a pensar, e conversei inclusive com um almirante que era muito amigo meu, o almirante Bonoso, e o almirante Bonoso me deu uma ideia sobre
que havia um hino que chegou a ser escrito para a aviação naval. Mas ninguém sabia direito o que tinha acontecido com esse hino, onde é que ele estava, se foi tocado ou não, enfim. Então eu dei uma missão para um oficial fuzileiro, porque eu soube que na banda, na companhia de bandas do Corpo de Fuzileiros Navais, tinha havido alguma coisa sobre isso. Esse oficial foi para lá, era um capitão de mar e guerra, na época acho que ele era fragata, fuzileiro naval Ney de Souza. E um belo dia, não no primeiro desfile das Velas Lágrimas, mas no segundo, ele me apareceu com um documento que eles acharam lá na banda, porque quem compôs esse hino era um maestro, Oswaldo Passos Cabral. E esse maestro ficou 37 anos na Marinha, 37 anos com as bandas do Corpo de Fuzileiros. Mas ele faleceu há muitos anos e aquele papel não foi adiante, porque naquela época que ele tinha escrito a música, a letra, etc., naquela época a aviação naval acabou, foi encerrada em 41. E aí perdeu-se isso, mas foi reencontrado e eu, pelo corpo, me mantive em entendimentos com o Corpo de Fuzileiros Navais, que designou um oficial que era o comandante da companhia de bandas, era capitão de corveta auxiliar FM, Silvino Ferreira de Matos, ou algo parecido. Mas ele foi entusiasmadíssimo e mandou fazer todas as pautas de cada instrumento para que a banda pudesse tocar. E me mandou um pequeno CD já com a banda tocando e cantando o hino. E nós gostamos muito. E aí eu toquei o assunto adiante, levei para o meu substituto lá, que era o almirante Doring, e daí para frente ele se firmou, né? E tem sido cantado direto. Nós não mexemos na letra, a letra continua aqui está escrita, que nós encontramos, e temos um pouquinho na introdução do hino, mas isso tudo com o conhecimento do corpo, porque o Silvino é quem lidava com isso. E ficou muito bom, eu acho. Até hoje, temos aí o nosso hino funcionando e já lá se vão uns 30 anos. E aqui nós temos, né, Almirante, os registros justamente do hino da aviação naval por Oswaldo Passos Cabral. Oswaldo Passos Cabral. Com sua partitura que o senhor nos apresentou aqui. É isso aí. O almirante Carlos Frederico Vasconcelos da Silva é um dos pioneiros da aviação naval. Tendo ingressado no Colégio Naval em 1952, tem como principais marcos de sua carreira o fato de ter sido o primeiro comandante do 1º Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque, do Esquadrão HA, ter sido comandante da Força Aeronaval no período de 1989 a 1991 e ainda ter sido diretor de Aeronáutica da Marinha. Almirante Frederico, muito obrigado por nos receber e pela oportunidade de partilhar a experiência que o senhor acumulou ao longo de toda a carreira, tanto na aviação naval, como mais especificamente no comando do Esquadrão HA, da Força Aeronaval e como diretor de Aeronáutica da Marinha.